não deixe a ansiedade te dominar. Na quarta passada, como eu dizia, nós ministramos uma mensagem muito preciosa que está aí no canal nosso do YouTube. Seja firme, Deus cumpre suas promessas. Eu e você precisamos ser firmes, Deus faz a parte dele. Em Hebreus, no capítulo 6, vai dizer que Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho, do amor, da dedicação que empenhamos servindo aos santos, servindo ao próximo, enquanto estamos servindo. E aí ele vai dizer ainda: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. E mostrar o mesmo cuidado até o fim fala de perseverança, fala de determinação, fala de consistência, fala de firmeza, mas também fala sobre aprender a não ser dominado pela ansiedade. Porque às vezes o nosso problema de começar algo e ir até o fim, não é que somos acomodados, não é porque somos preguiçosos, é que às vezes no meio do caminho, nós somos bombardeados por tanta coisa e começamos a ficar ansiosos. E aquilo começa a minar a nossa força e a gente começa a gastar a nossa energia onde não devia. A gente desconcentra daquilo que é importante e viaja para aquilo que não é importante. A ansiedade, ela só produz uma coisa em nós. Entre as muitas coisas, mas uma em especial que eu quero falar hoje. Ela rouba de nós uma energia, uma força, um vigor, uma concentração que deveria ser utilizada no problema, para lidar com o problema. E muitas vezes o problema nem é real, é apenas fruto da nossa imaginação, da nossa percepção errada das coisas. Quantas famílias estão sofrendo por uma percepção errada? Porque o marido teve uma percepção de uma atitude da esposa, a esposa teve uma percepção errada de uma atitude do marido, os filhos com os pais, e naquele pré-julgamento se quebrou uma aliança, se quebrou um propósito. Hoje pelo jeito não colocaram o Instagram meu, só tal da igreja. Se quebrou a continuidade do que deveria estar acontecendo. A gente deveria estar trabalhando naquele processo, avançando naquele processo, crescendo naquilo, vencendo naquilo, mas por causa da ansiedade, perdemos a visão, perdemos o alvo, andamos onde não deveríamos, nos metemos onde não era para a gente, e o que era para a gente fazer, quando é para a gente fazer, a gente não faz, porque a gente se esgotou, onde nós não fomos chamados. Quem está entendendo? Alguém já passou por isso aí? Hoje, em nome de Jesus, nós vamos aprender um pouquinho, pela Bíblia, como lidar com isso. Filipenses 4, verso 6 diz assim. Filipenses 4, verso 6, eu vou ler na NVI. Não andem ansiosos. Na Almeida vai dizer inquietos. Na NVI, ansiosos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a quem, igreja? A Deus. E a paz de quem? De Deus, que excede, está acima de todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em quem? Irmão, presta atenção, imagina só que você tem um tesouro muito precioso. Pessoas deixam tesouros expostos? Deixam tesouros expostos? A pessoa vai guardar num cofre, por exemplo. A pessoa vai ao banco e diz: olha, eu preciso guardar isso aqui num cofre. Por quê? Porque é muito valioso. Isso aqui nem pode ficar lá em casa. E tem gente que tem cofre nos bancos por causa do valor que aquilo tem. Presta atenção que o que Deus está nos falando através do apóstolo Paulo, quando ele escreveu à igreja que estava em Filipos, aos filipenses, é que ao invés de darmos lugar à ansiedade que mina a nossa vida, que drena a nossa energia, que drena a nossa confiança, a nossa paz, nós devemos apresentar diante de Deus os nossos pedidos, nossas necessidades com oração, súplica, clamor a Deus e já render ação de graças. E aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai nos guardar em Cristo Jesus. Tem lugar mais seguro para estar do que em Jesus? Irmãos, aquilo que inquietava eu e você, aquilo que drenava a nossa energia, aquilo que nos colocava para baixo, oprimia, deprimia, vai cair por terra quando nós estivermos guardados em Cristo Jesus. Mas enquanto a nossa confiança estiver
no plano do governo. Seja ele o governo que você apoia ou que você é contra, mas no plano do governo. Enquanto estiver no patrão, na empresa, no empregado, no empregador, na igreja como instituição, placa denominacional, no marido, na esposa, nos pais, no pastor, em alguém, sempre haverá imperfeição, porque só Jesus é perfeito. Por isso a Bíblia está dizendo, nós precisamos estar guardados em Cristo Jesus. Só Ele é 100% seguro. Ele nos protege de qualquer tipo e nível de ataque. Mas as pessoas, as instituições, protegem até onde dá. Aí dali a pouco você ouve falar, olha, houve um roubo, onde? No banco. Irmãos, eu lembro quando fui casar, que teve uma bagunça no estado de São Paulo do PCC, quem lembra disso? E tinha toque de recolher, 10 da noite, era perigoso andar na rua, e eu ia, na época, para apresentar um programa de TV na igreja, na madrugada, e eu tinha que sair depois das 10, e você depois das 10 na rua, para bandido, eles não queriam que ninguém se movimentasse, então você corria o risco deles tacarem fogo no seu carro. E para a polícia você era visto como bandido, porque só está andando na rua depois das 10 bandido. Ou seja, você não tinha segurança nenhuma, só Jesus para guardar, e guardou, estou aqui. Mas, naquela época, muitos vão lembrar, as bases de polícia, eles colocavam cones, e ninguém conseguia passar perto da base, quem lembra disso? Ou seja, aqueles que trabalham fornecendo para nossa segurança estavam inseguros. Por quê? Porque o homem é limitado, não é porque é ruim, não, é limitado. Eu sou limitado, eu posso te ajudar, eu posso orar por você, mas eu sou limitado. A igreja é limitada, a igreja é instituição, ministério é limitada. Pessoa que diz, não vou ficar aqui porque não é perfeito, você não vai ficar em igreja nenhuma. Porque onde você entrar, você está levando imperfeições suas, inclusive, lá para dentro, para misturar com as imperfeições de outros. Nós não estamos falando sobre um lugar de heresia, um lugar corrompido. Não é lugar para você ficar. Você tem que estar num lugar que é bíblico. Mas saiba que perfeito é só na presença do Senhor, é só Jesus. E o que Paulo está dizendo, as nossas ansiedades estarão seguras no cofre mais seguro do mundo, no lugar mais seguro. Esse é a prova de qualquer tipo de ataque, de investida. Irmão, quando eu aprendo a lançar sobre Jesus as minhas inquietações e confio que Ele tem cuidado de mim, eu passo a ser guardado num nível superior que nenhuma seta do inferno pode me alcançar. Essa paz de Deus. As pessoas olham e dizem assim, como é que você consegue estar em paz passando por tudo isso? Fala, porque estou guardado em Cristo Jesus. Como é que você consegue estar em paz tendo essas contas para pagar? Eu quando vou a Ribeirão Preto, em agosto a gente foi a última vez, e eu acho agora que esse ano eu só consigo ir no Natal, porque a agenda nossa está apertadíssima. Mas quando eu estou lá, e aí eu estou lá, mas eu estou resolvendo coisas da igreja, é um atendimento, é uma ligação, é a parte administrativa, e às vezes eu falo para meu pai, falo aqui, pai, tem aqui a fatura do cartão para pagar, a gente teve que arrumar um negócio lá, queimou equipamento, construiu a casa, fez isso, fez aquilo, social, aqui a fatura. Ele olha e fala, Deus me livre, nem mostra isso, não sei como é que você dorme. A paz de Deus que excede todo entendimento. Porque se a gente for ficar olhando para insegurança do mundo, irmãos, cada dia mais a gente vai entrar em desespero. Hoje você vê pessoas dizendo assim, eu não quero ter filhos. Por quê? Porque eu não quero colocar criança nesse mundo terrível. Então o que nós vamos fazer? Vamos nos anular e deixar o terrível prevalecer? Não, Jesus diz, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Nós somos a diferença nessa geração. E enquanto somos a diferença, estamos sendo guardados nele, por ele e para ele, para a eternidade. Não ande ansioso, não ande inquieto por coisa alguma. É fácil, pastor? Claro que não. Se fosse fácil, eu não estava pregando sobre isso hoje. Estava falando de outro assunto. Se fosse fácil, a Bíblia não daria destaque a esse tipo de guerra. Se fosse fácil, todo mundo está cumprindo. Só faz um comentário e está tudo bem. Não, não é fácil. E eu não estou aqui para vender facilidade. Eu estou aqui para falar que apesar da ansiedade bater a porta de todos nós, em níveis maiores em alguns, em níveis menores em outros, ela bate a porta de todos. E tem uma coisa, a ansiedade é democrática.
Ela é para todo mundo, não importa a sua classe social, não importa a cor da sua pele, a sua altura, seu peso, não importa se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, não importa a religião, não importa nada disso. A ansiedade bate a porta de quem é governado num país de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, bate a porta de todo mundo. É ou não é verdade? As preocupações dentro delas são diferentes, de cada um tem as suas, mas a ansiedade atinge todo mundo. Gente mais nova, gente mais velha, gente saudável, gente não tão saudável assim. E eu quero te encorajar a encarar a ansiedade e não ser mais dominado por ela. Você não veio aqui hoje para eu dizer assim: acabaram os seus problemas, solução Tabajara, acabou a ansiedade. Não, mas ela vai continuar batendo na minha, sua porta, e nós vamos saber como reagir, de modo que ela vai começar a perder força, e um monte de coisa que minava e drenava a nossa fé, a nossa energia, vai cair por terra por causa da nossa confiança em Cristo Jesus. Nele estamos guardados, na paz que está acima de todo entendimento. Guardados no cofre mais seguro do mundo, Jesus. Não tem lugar melhor para a gente estar. A primeira lição que eu quero compartilhar com você hoje: cuidado com a ansiedade. Ela não é para ser desprezada. Eu não estou aqui para dizer que a ansiedade é um demônio que você expulsa, manda embora e está resolvido. Não é. Sai a ansiedade em nome de Jesus. Acabou, pastor. E aí, meu irmão, o que você vai fazer amanhã? Não sei. Ixi, falando nisso, eu estou ansioso. Amanhã voltou. A ansiedade é algo com o qual nós temos que lidar, mas precisamos saber como lidar à luz da Bíblia. Como é que eu vou encarar isso quando bater a minha porta de novo? Tem gente, irmão, que parou a vida por crise de ansiedade, e da crise de ansiedade vai para a depressão, e da depressão, infelizmente, muitos vão para o caixão, terminam seus dias em depressão, e muitas vezes começou numa ansiedade que foi desprezada. Não tenho nada. Não. Muitas pessoas, por serem demasiadamente religiosas: não, eu sou de Deus, eu não preciso me tratar. Não, eu sou de Deus, eu não preciso conversar com ninguém, colocar isso para fora, eu sou de Deus. Eu não preciso, a pessoa precisa de ajuda psicológica. Não, eu não preciso, está amarrado, isso aí é do diabo. Mas quando o dente dói, você não vai ao dentista? O dentista é de Deus, o psicólogo, o psiquiatra é do diabo? O médico é de Deus, o psicólogo, o psiquiatra serve o capeta? É óbvio que eu vou procurar pessoas que vão falar a mesma língua que eu, que têm a mesma visão que eu. Então eu procuro pessoas que são cristãs, para não me empurrar a ladeira abaixo, mas para me encorajar a ter saúde emocional, saúde mental, sem ferir a palavra de Deus. Não é aquela saúde do tudo pode se te faz feliz. Amém? Agora, eu tenho que lidar com isso. Ansiedade não dá para empurrar para debaixo do tapete, varrer para debaixo do tapete e imaginar que no outro dia, quando você acordar, ela não vai estar mais ali. Então, vigia. Cuidado. Eu não estou dizendo, não está escrito aqui tenha medo, está escrito tenha medo da ansiedade? Não. Cuidado, o que é isso? Não deixa ela crescer. Não deixa ela te dominar. Não deixa ela se mostrar maior do que na verdade ela é. Tem muita gente sofrendo 2 vezes pelo mesmo problema. Como assim? A pessoa sofre por antecipação, um problema que ela não pode resolver e não tem como lidar agora, e ela já começa a sofrer por ele. Eu já estou pensando, porque ano que vem, quando chegar e o começo do ano, e eu vou ter que pagar isso, eu vou ter que fazer aquilo, e está adiantando o quê? A única coisa que está fazendo é roubar de você um tempo que você poderia estar orando, estudando, trabalhando, tendo um momento de lazer, de alegria, de comunhão com aquelas pessoas que você ama, que te amam, servindo a Deus. Irmãos, no mínimo, na pior das hipóteses, a ansiedade tira de nós tempo e foco. Tempo e foco. A gente perde o foco. A gente estava focado, não, agora eu vou ler a Bíblia. Aí quando você começa a ler a Bíblia, você começa a pensar que na semana seguinte tem que fazer despesa e as coisas subiram de preço. E daqui a pouco, a hora que vê, você começa a pesquisar qual que é a alta, quanto subiu, quanto não subiu, e aquela preocupação naquela hora, vai fazer baixar o preço no mercado? Vai resolver alguma coisa? E aí passou o tempo, aí a hora que você vai ler a Bíblia, fala, agora eu estou cansado, não vou ler, vou dormir. Mas na palavra de Deus tinha mudança para você, na ansiedade não. Tira de nós o foco.
tira de nós a concentração e nos impede de avançar e viver o que Deus tem para nós. Nós precisamos ser livres disso. Não podemos ser governados. Quando eu falo sobre ser livre, não é andar em negação, é não se permitir ser dominado, escravizado pela ansiedade. Há uma pesquisa, e eu li isso há muitos anos atrás, científica, dados científicos, uma pesquisa, que 70%, quanto por cento? 70% dos problemas que ocupam a nossa mente são problemas, quando eu falo problemas futuros, não que já está acontecendo. Problemas com os quais a gente pensa, nossa, como que eu vou lidar com isso quando isso acontecer? 70% deles nunca vão acontecer. 70% deles nunca vão acontecer. Só 30% vão acontecer. Não, pastor, então eu preciso pensar para me preparar para lidar com os 30%. Não. Você vai chegar desgastado já nos 30%. Você vai chegar já esgotado, porque ficou gastando energia fora da hora. Sofreu antes, você vai sofrer na hora. Não. Irmão, está entendendo? Cada 10 situações que a gente fica pensando, aquela pessoa fez isso, aquele outro fez aquilo, aí no trabalho vai acontecer não sei o quê, no exame médico vai dar. De 10, 7, a gente não vai ter que lidar. Só 3. E a gente gasta tempo pensando, vou falar uma real para aquela pessoa. Ela vai ver, quando ela me falar, eu já sei, ela vai me jogar na cara. E quando ela falar, não vou até escrever para não esquecer. Eu às vezes quando estou muito assim, eu escrevo. Aí eu desabafo, aí alivia. Pronto. Baixa a adrenalina. Por quê? Porque se eu continuar alimentando aquilo dentro de mim, aquilo vai me deixar frágil, emocionalmente, fisicamente e até espiritualmente. Rouba de nós aquela alegria, aquele prazer de viver e de viver aquilo que Deus tem para nós. Irmão, em nome de Jesus, nós e a nossa família vamos viver o melhor que Deus tem para nós. Nós não seremos reféns, nós não seremos escravos cativos da ansiedade, mas nós somos em Cristo Jesus guardados e livres nele. Nele nos movemos, nele existimos. Fomos criados por ele e para ele, não para ser escravizado por nada. Então, primeira lição, cuidado. A ansiedade tem destruído famílias, sonhos, vidas, empresas, ministérios. Tem acabado com muita coisa que Deus prometeu para a gente. Deus prometeu você construir algo, mas por causa da ansiedade, a promessa de Deus está de pé. Quem não está é a pessoa. Perceba que Deus não nega o que Ele falou. Na quarta passada nós falamos sobre isso. Seja firme, Deus cumpre suas promessas. Lembra do Caleb? 45 anos passaram, ele tinha 40 quando ele ouviu de Moisés: Moisés, eu posso ficar com aquela terra? Pode, e você vai ficar com aquela terra, e deixa só a gente entra, conquista lá a terra prometida, e aí você pode vir com a sua família. Então tá bom, ele continuou, Moisés morreu, ele andou 45 anos ao lado de Josué, e aí ele vai se apresentar com 85 anos de idade, e olha para Josué e diz: ô Josué, a minha força hoje é a mesma de 45 anos atrás, para entrar, para sair, para guerrear, para conquistar. Ou seja, a ansiedade pela chegada. Quando vai chegar a minha vez? Vai chegar. Não, agora chegou, não vai chegar. Está chegando. Não tirou de Caleb a sua força, a sua confiança em Deus. E nem Deus deixou de cumprir o que Ele havia prometido. Caleb foi e conquistou. Irmãos, Deus está com a palavra que Ele deu para mim e para você, com a promessa que Ele nos fez de pé. O que Ele está esperando é que a gente deixe de se abater por causa de más notícias ou inquietações que nem nos atingiram, mas que a gente permaneça na presença dEle até conquistar. O que Deus falou, Ele cumpre. Nós precisamos nos lembrar sobre quem é o nosso Deus. E pego mais uma vez um gancho da mensagem da semana passada. Primeiro, Ele é justo e confiável. Por que eu não vou ficar ansioso? Porque o meu Deus é justo e é confiável. O que Ele falou, Ele vai honrar, Ele vai cumprir. Eu não vou entrar em desespero, eu vou confiar nele. Segundo, à medida que eu me relaciono com Ele e conheço a Deus, eu percebo que Ele me enche de esperança. Deus diz em sua palavra que há esperança até para a árvore que morreu, até para uma árvore que não tem promessa de eternidade, que não foi criada imagem e semelhança de Deus, tem esperança. Imagina para você, Ananias, se até para uma árvore tem seca, velha. A árvore seca, velha, você não, né? Você é um jovem de Deus.
Amém, gostou agora. Viu, Lê? Agora paga até uma pizza depois do culto. Irmãos, há esperança para a árvore, ainda que de velha ela venha a morrer, seu tronco e suas raízes comecem a secar, ao cheiro das águas brotará e dará fruto como planta nova. O que é isso aí? Essa árvore que secou só precisa ser regada por boas águas. Irmãos, nós somos as árvores que estamos sendo regados hoje pelas boas águas da palavra de Deus. Em João 15 Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, mas vocês são os ramos. Vão me colocar numa cruz, vão me matar, mas a promessa é que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia as águas da promessa que Deus fez vão regar aquele sepulcro, aquela sepultura, e eu vou ressurgir glorioso e trago vocês comigo para brotar e florescer, igreja. É isso que Jesus está ensinando. Jesus na cruz, o diabo disse: secou. Cortamos pela raiz. O Filho de Deus veio na terra e os próprios homens o condenaram. Agora acabou, os homens estão destruídos. Essa era a ideia do diabo. Esse era o entendimento do inferno. Gente, presta atenção nisso, que isso é profundo demais. E enquanto o diabo celebrava a traição dos homens a Deus, ao Filho de Deus, Deus só olhava e dizia assim: 3 dias as águas vão regar. 3 dias, como planta nova vai brotar. 3 dias vai ressurgir. 3 dias vai estabelecer ramos, vai produzir mais profundidade na raiz. As pessoas vão saber da grandeza do que eu fiz. As pessoas vão saber da profundidade do meu amor. Quando dizem Romanos sobre conhecer a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus, sem olhar para a cruz ninguém enxerga a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Só é possível enxergar a profundidade do amor de Deus quando a gente olha para a cruz, quando a gente vê que Jesus foi a videira que foi crucificada e a sua raiz cortada. O inferno achou que tinha ganho, os homens o condenaram, o diabo celebrou, mas ao terceiro dia as águas que regaram a promessa, a palavra, a profecia, ele será morto, mas ao terceiro dia vai ressurgir. As águas regaram, Jesus ressurgiu, ressuscitou, vitorioso, florescendo, frutificando e está expandindo ramos. E eu sou um ramo de Jesus, eu faço parte dessa ressurreição. Essas águas têm regado minha vida, mas alguém dá um glória a Deus aí? Eu vou dar fruto, muito fruto, porque as águas estão me regando. Imagina a ansiedade de todo mundo: será que vai dar certo? Não vai, e todo mundo se tranca. 2 discípulos vão para Emaús. Olha o que a ansiedade faz, você sair do cenário do milagre. A ansiedade leva a gente para longe de onde Deus prometeu se manifestar. Ah, Jesus, eu falo, estou nem aí. Quantas pessoas saíram dessa igreja ou de outra igreja porque falaram assim: não, eu esperei que rapidinho já eu me colocar numa posição de destaque, e eu me dar isso, me dar aquilo, aí não me deram um cargo, não me deram uma posição, aí demorou para me colocar, então eu saí e fui para outro lugar. Se você foi dirigido por Deus, você pode estar no altar, você pode estar na porta, pode estar sentado. Se Deus dirigir, tem que ir mesmo. Mas se não é direção de Deus, se sai só por ansiedade, porque eu queria estar em evidência, eu queria uma oportunidade, eu queria que rapidamente me conduzissem ou me reconduzissem, desculpa, você vai secar, porque você está fora da visão de Deus, e vai ter que voltar onde Deus quer te regar. Igual aqueles 2 discípulos indo para Emaús: não, vamos, porque aqui não deu certo, não virou nada. E começa aquela ansiedade, vão para longe, até que Jesus vem e fala: vocês estão aí batendo no peito, dando bronca em mim, só você que é um peregrino não sabe de nada das coisas que aconteceram aqui e tal, e não sei o que. Sobre o que? Jesus. E falam de Jesus de boca cheia. Irmão, tem gente que faz besteira de boca cheia. Tem gente que faz bobagem. A gente já fez bobagem, dizendo: agora Deus deu uma direção. É nada, foi Deus nada, foi a nossa carne, foi o desespero da ansiedade. Eu preciso ser abençoado. Quantas pessoas entraram no namoro e casaram por ansiedade, e falaram: agora é de Deus, tenho certeza. Aí vem o pai e a mãe. Gente, 90% dos casos, pai e a mãe não aprovou. 90%, não é 100%, que às vezes o pai e a mãe erram também, e às vezes tem uma implicância. Mas 90% dos casos, o coração do pai e da mãe fechou, principalmente se tratando quando são pessoas de Deus, que tem o Espírito Santo. Não vai dar certo, vai dar ruim. Aí a pessoa fala: pastor, o príncipe na verdade virou dragão.
está cuspindo fogo em mim. A princesa virou serpente, todo dia me pica. Mas você foi alertado, mas preferiu dar ouvido à ansiedade, aquele desespero. Como nós falamos até domingo, eu e a pastora aqui, encalhado não é quem está sem casamento, quem não casou, quem não está namorando. Encalhado é quem casou mal, entrou num relacionamento e agora tem que lutar, orar, interceder para que as coisas mudem. Bom é quando os dois estão orando, lutando, intercedendo um pelo outro, para que as coisas melhorem, para crescer cada vez mais. Quem está entendendo? Porque não é porque a gente casou com a pessoa certa, direção de Deus, do propósito de Deus, alinhamento da visão, tudo, que não vai ter. Não, a gente precisa alinhar as coisas, mas é diferente. Irmãos, Deus nos rega, a palavra de Deus nos rega, para que a gente não seja consumido pela ansiedade. Mas quantos também, tem gente que só abre a Bíblia domingo quando vem para a igreja, só vem domingo, não vem, tem culto 4, tem culto 7, não vem, só vem domingo, e nos outros dias que está em casa também não abre a Bíblia de jeito nenhum, e não sabe por que está secando, por que está ansioso, por que está desesperado. Deus nos enche de esperança, e Ele cumpre as suas promessas, tudo que Ele falou Ele cumpre. Aqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús tiveram que voltar, e graças a Deus que eles voltaram. Que cada um de nós examine-se a si mesmo. Será que eu preciso voltar? A Bíblia diz, lembra onde caíste, arrepende, volta ao primeiro amor. É hora de voltar. É hora de voltar à simplicidade, à pureza, aquele amor. Porque passa um tempo, a gente começa a achar que a nossa visão é melhor que a de todo mundo. Então a gente começa a ver defeito em tudo e ver problema em tudo. No começo a gente vê só a bênção de Deus. Que bom, olha, eu recebi uma boa palavra, que bênção. Não, passa um tempo, a gente começa a ser crítico de tudo. A gente é contra tudo, nada está bom. É hora de voltar, cuidado com a ansiedade, ela vai drenando. E como é que eu faço, pastor, para me livrar? Primeira lição, cuidado, não despreze a ansiedade, não tente viver em negação. Existe e precisa ser lidado com ela. Como? Aí vem a segunda lição, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for o quê? Verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. As coisas que ocupam o nosso pensamento se enquadram em Filipenses 4:8, e eu quero te encorajar. Depois eu vou fazer isso, eu ia falar, já vou fazer agora, não, mas depois você dá um print. Você tem o aplicativo da Bíblia no celular? Se não tem, já começou errado. Então, tem tanta coisa e não tem a Bíblia, então baixa o aplicativo da Bíblia. Dá um print em Filipenses 4:8, ou depois o pessoal faz uma coisinha aí, e aí você coloca como proteção de tela do celular. Por uma semana pelo menos. Não, pastor, mas lá está eu com a família e os filhos. Glória a Deus, o meu também. Mas essa uma semana eu vou colocar Filipenses 4:8. Por quê? Porque todo dia, a hora que eu abrir o bendito celular, eu vou ler isso aqui. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, né, pensa nessas coisas. Aí eu olho lá e falo, peraí, eu estou pensando umas coisas aqui que não se enquadra no que a Bíblia mandou pensar. Então deixa eu mudar meu pensamento. Aí saiu não sei o que, daí a pouco está nervoso, está ansioso, está inquieta. Aí vai pegar o celular. Aí quando abrir vai aparecer lá, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Coloca na porta da geladeira em casa, escreve lá. Escreve, põe um papel na porta da geladeira, para as crianças também verem. Põe na porta de casa, atrás da porta, antes de você sair. A hora que você vai abrir a porta para sair, peraí, com que tipo de pensamento eu estou indo trabalhar? Com que tipo de pensamento eu estou indo para a casa de alguém? Estou indo fazer uma visita? Coloca lá. Vamos nos cercar com a palavra, irmãos. Nós precisamos encarar. Não dá para fugir disso, mas a gente precisa encarar com aquilo que Deus nos deu como ferramentas, como armas espirituais. Então, segunda lição, olha aí, pense, ocupando seus pensamentos na palavra.
Se ocupe, preencha seus pensamentos na palavra, com a palavra. Ocupe melhor seus pensamentos e sua fé será alimentada. Tem gente que está definhando na fé, não é nem porque não ouve, até ouve, mas o que alimenta o dia inteiro são só os pensamentos ruins. Gente que fica pensando no pior, criando expectativa, pensando no pior, fantasiando o pior. Vamos nos ocupar com o que está escrito, mais do que está escrito, menos do que eu acho, do que me falaram, do que eu sinto. Sempre dou o exemplo de Pedro. Enquanto Jesus disse, vem sobre as águas, Pedro andou sobre as águas olhando para Jesus. Mas a Bíblia diz que sentindo o vento forte, observando a tempestade, as águas, afundou, teve medo, sentiu medo. Quando a gente vive pelo que sente, o medo entra. A ansiedade produz medo. Mas quando a gente vive pelo que está escrito, nós vivemos pela fé. E é pela fé que o justo vive, avança e colhe frutos de milagres. Olha, 3 armas para a gente combater a ansiedade. Põe para mim, por favor. 3 armas para não ser dominado pela ansiedade. A primeira arma para não ser dominado, fazer o quê? Orar a Deus. Não foi isso que a gente leu lá no 4:6? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus os vossos pedidos, petições. Isso é o quê? Oração. Ore a Deus. Quer vencer a ansiedade? Pastor, já estou ansioso, só acabar isso logo. Fala todas rápido para ir para casa abençoado. Calma. Ora a Deus aí. Primeira arma, ore. Segunda arma, pensar mais. É o ponto que a gente está agora. Segundo a palavra de Deus. Pensar mais na palavra e pensar mais segundo a palavra. De quem? De Deus. A gente pensa muito no que o governo está fazendo, na pandemia, na crise econômica, na bolsa de valores, na palavra do diretor da empresa, no que o cônjuge está falando. E não é para desprezar nada dessas coisas, irmãos. Ninguém aqui está falando sobre sermos alienados. Todos os dias eu vejo notícia sobre tudo. Como é que está a economia, como é que está a política, como é que está a igreja, como é que estão as pessoas, como é que está a família, como é que está o mercado, como é que está tudo. Segurança, tudo. Mas o que prevalece todos os dias, ao acordar até ao ir dormir, é o que está escrito. Pense mais na palavra. Ocupe-se mais na palavra. É ela que vai desarmar essa bomba chamada ansiedade. É ela que desarma essa bomba relógio que está contando na vida de muitos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E a pessoa está prestes a fazer uma besteira. A pessoa está prestes a perder a família. A pessoa está prestes a tirar a própria vida. Porque da ansiedade, ela começa a desenvolver transtornos, síndromes, depressão, angústia. Quantas pessoas tiraram a vida e começou com uma pequena ansiedade, uma crise de ansiedade. A gente precisa desarmar essa bomba. De vez em quando a gente percebe que ela ativou dentro da gente. Ativou uma ansiedade aqui dentro de mim. Isso está começando a me atrapalhar. Irmãos, pessoal, hoje essa geração virtual, esse tempo agora que a gente está vivendo, tem muito meme. E eu gosto que eu me divirto, eu dou risada. Porque senão a gente fica tóxico também, se a gente pensar só em problema. Então, aí tem um que, falei, meu Deus do céu, como já aconteceu isso comigo? Milhões de vezes. Aí que é mais ou menos assim, fala, você é um daqueles que acorda cedo, ou se prepara cedo para sair para um compromisso, para ficar mais tempo enrolando, distraindo e sair correndo atrasado. Quem já passou por isso? Diga eu. Saiu atrasado por quê? Porque perdeu a hora? Não. Porque acordou em cima da hora? Não, acordou cedo. Mas ficou, não, vou fazer uma coisa ou outra. Não, está tranquilo, tem muito tempo ainda. Tem muito tempo ainda. A hora que foi ver, o tempo já passou, sai desesperado, derrubando tudo, correndo que nem doido. A gente não pode fazer isso com a nossa alma. Não dá para procrastinar com a nossa mente, com o nosso coração. Tem que lidar com isso.
tem que desarmar essa bomba se ocupando na palavra. Não deixa para amanhã. O dia de orar não é amanhã, é hoje. O dia de orar é hoje. O dia de se ocupar e pensar mais segundo a palavra e pensar mais na palavra é hoje. Eu vou pensar mais na palavra. Como é que eu penso naquilo que eu nem leio? Como é que eu penso naquilo que eu não ouço? Ouça o que está escrito, ouça a mensagem. Pega essa mensagem, amanhã está no YouTube, ela é editada. Assiste de novo, ouve de novo. Ah, pastor, eu vou passar, eu vou para o trabalho, põe lá o vídeo, eu vou ouvindo, eu vou assistindo, eu vou pegar mais um tempo. Não, eu tenho a Bíblia lá, eu ponho o áudio, ponho meu fone de ouvido e vou ouvindo a palavra. Se ocupe mais com a palavra, ela desarma a ansiedade. Está claro até aqui? Terceira arma para lidar, para não ser dominado: agir pela... Olha como que Deus é maravilhoso. Essa mensagem eu preparei quarta passada e não cheguei nesses pontos. E domingo a pastora falou mais ou menos disso. A mensagem que Deus deu a ela nem sabia qual era a minha mensagem. Lembra que ela leu Josué? Pense, medita no livro dessa lei. Ore, pense, medite e haja. Irmão, a Bíblia, alguém vai dizer assim: então pastor, mas então eu vim domingo ouvir uma coisa, estou ouvindo mais ou menos a mesma coisa hoje. Você está pensando que a gente vai inventar uma história diferente? A Bíblia é a mesma. A gente precisa valorizar, ouvir a mesma coisa bíblica, a mesma coisa. O que é isso? É Deus dizendo assim: não abrir mão, não desistir, vai funcionar. Mesmo que você ache que isso não é o suficiente, é mais do que suficiente. A palavra que recebemos, o Deus a quem servimos, o Cristo que morreu numa cruz, é mais do que suficiente para mudar esse cenário da nossa vida e da nossa família. Não falta nada nele. Alguém crê nisso? Use essas três armas, guarde, anote isso. Ore mais, pense mais segundo a palavra e haja mais segundo a palavra. Pastor, o orar, eu vi lá em Filipenses 4, no 6. Não andeis inquietos, tal, antes seres pedidos. O pensar, eu também vi lá na Bíblia. Está escrito lá: a paz de Deus, que esse entendimento guardará os corações. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é bom, tal, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas o agir não está escrito lá. Não, põe o 9 para mim, por favor. Filipenses 4:9. Põe aí, vou aqui direto. Isso, o computador pode deixar. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz. Qual paz? Aquela que excede todo entendimento, estará com... Ah, irmão, tem gente que já devia estar dando glória sem entender isso aqui, pelo amor de Deus. Sabe o que é isso? Eu ouvi a palavra, guardei, vou praticar. Agora eu vou encarar o maior desafio da minha vida, mas não vou sozinho, Deus está comigo. Entrei no consultório médico, Deus entrou comigo. Fui fazer um acordo trabalhista, Deus está comigo. Fui renegociar uma dívida, Deus está comigo. Ah, como o salmista Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás... A igreja precisa voltar a se alegrar por ter a presença de Deus consigo. Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O jeito de Deus trazer paz não é uma cartinha que Ele manda, um zap que Ele manda, não é um versículo bonitinho para ficar enfeitando. É Ele dizendo: se você crê na minha palavra, eu estarei pessoalmente presente com você. Ah, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Ah, se é aquela pessoa que pode me ajudar, que me deixa mais motivado, que, se ela estivesse comigo eu me sentiria mais seguro. Ah, eu vou fazer uma viagem. Irmãos, eu não gosto, mas não é por insegurança, não é por amor. Eu não gosto de viajar sozinho, sem minha família. Não gosto. Eu viajo para cumprir um propósito, viajo por necessidade. Eu não gosto de viajar. No mínimo, para mim tem que ter ou a pastora ou o Rogerinho. O Israel ainda não chegou a vez dele, ele segura a onda. Logo chega dele. Ano passado fui para o Haiti e o Rogerinho. Senti muita falta da pastora, fiquei pensando nela, no Israel, mas o Rogerinho estava ali comigo. Agora recente, setembro, início do mês, fomos eu e a pastora para Ipatinga. Eu e ela. Israel e o Rogerinho ficaram lá na casa do Zé de Sandrinho. Sentimos saudade dos meninos, pensava neles toda hora. Principalmente no Rogerinho, que já é maior por causa das ministrações, envolvimento lá. E do Israel por causa do carinho, aquela fase gostosa. Mas eu estava bem, ela estava comigo. Quem é assim? Quem é assim? Sabe quem está falando que vai estar com você? É o próprio Deus. A gente precisa lembrar disso quando a ansiedade quiser bater a porta. Mas eu não dou conta de fazer todo aquele serviço. Aí Deus fala assim: mas você não está sozinho, eu estou com você.
mas você não dá conta de resolver esse BO. Aí Deus fala, mas você não vai resolver esse BO sozinho, nós estamos juntos. E Eclesiastes sabia dizer, é melhor serem dois do que um, se tem melhor paga no seu trabalho, porque se alguém vier contra um, dois lhe resistirão. Isso está falando de comunhão, de concordância, sim. Mas quando eu não tenho de jeito nenhum ninguém comigo, eu digo, Senhor, melhor serem dois do que um, Tu estás comigo. Me ajuda a resistir. A tentação está batendo na porta, Lelê, mas Deus me ajuda a resistir, porque Tu estás comigo, eu não estou sozinho. Irmãos, são 3 armas que podem, volta lá para mim, obrigado, viu? Volta lá, nas 3 armas. São 3 armas bíblicas? São ou não são, gente? No verso 6 diz, não andem ansiosos. O que eu faço então? A Bíblia diz, porque os chatos de galocha que não pregam, não faz nada, só gosta de tumultuar, fica, onde já se viu falar que vai ajudar as pessoas a vencer a ansiedade? Isso não pode, porque é um transtorno que... Vai encher a paciência de outro e deixa a gente alimentar o povo com a palavra de Deus. Nós estamos entregando a Bíblia. Orar, está lá escrito, apresenta, pensa e haja. O que aprendestes, o que vistes, o que ouviste em mim, ponham isso em prática, ponha em prática, ponha em prática. Ponha em prática. É hora mais do que nunca de agir à luz da palavra de Deus. Provérbios 23, vamos lá. Põe aí para mim na revista e atualizada o Provérbios 23. Verso 7. Provérbios 23, 7. Põe na Almeida Revista e Atualizada. É a diferença de uma palavrinha, mas eu gosto aqui, ó. Porque, como imagina em sua alma, em sua mente, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Se você ler esse texto, você vai ver que Salomão está dizendo assim, ó, tem gente que te convida para comer na casa dele, mas ele não queria te receber lá. Ele põe um banquete, tem gente que eu sei que gostaria mesmo, convida de verdade, para valer. Mas tem gente que convida só por educação. Quem já foi num lugar porque te chamaram só por educação? E ficou nítido, ficou claro que você estava lá porque a pessoa ficou constrangida e tal, e acabou te chamando, você acabou entrando no pacote. Gente, é horrível. Nossa, como é ruim. É bom quando você está num lugar que você está realmente, a sua presença ali é celebrada. E quando eu falo celebrado, não estou falando de vaidade. Não, é que as pessoas gostam de receber você ali. Gostam de ter você ali. Eu tenho uma coisa comigo. Se eu percebo que alguém está me evitando, como pastor, eu luto, eu intercedo, eu vou atrás. Mas chega um ponto que como pessoa, eu deixo só intercedo. Porque é muito desagradável. Aí, esses dias Deus falou algo comigo. Me fez lembrar de algumas situações. Quantas pessoas já aconteceu isso na igreja, acontece que você lutou, orou, a gente ficou indo atrás. Não, filho, não. Fiz uma visita, fiz 2, sentei para conversar um dia, 2 dias, 3 dias. Não teve jeito. Pessoa, não quero saber, não quero saber, não quero saber. E dizia que ia, não ia, desviou. Passado um tempo, essa pessoa fala com outra, estou 6 meses, estou 1 ano, estou 2 anos fora da igreja, ninguém nem veio atrás de mim, mas miserável. O filho pródigo, quando caiu em si, não falou, meu pai não veio atrás. Ele disse, eu pequei, eu preciso me levantar e eu preciso voltar. Essa geração frouxa, que não assume seus BOs, frouxa. Perdão da palavra, gente sem caráter. Ei, sou eu que tenho que me levantar e ir lá, ué. Eu que preciso voltar, sou filho. Não, quero ser mimado até a eternidade. Não, você vai ser celebrado, sua chegada. Talvez você que esteja assistindo, pastor, está pegando pesado. Não, eu estou te libertando pela palavra. De uma mentira que o diabo contou. Você é importante, você é amado, você tem valor. Jesus te ama, a igreja quer você de volta, mas é você que precisa decidir voltar. Quando você chegar aqui, você vai ser muito celebrado. Mas não dá para a gente ficar forçando e constrangendo alguém. Quem entende o que eu estou querendo dizer? Não é falta de amor ou de interesse, é que tem um limite. E chega uma hora que você fala, já deu o limite, agora deixa a pessoa. Até porque se você ficar muito ali, você não ajuda a pessoa a cair em si. Para ela a vida está fácil toda hora. Sabe aquela história quem aqui tem filho jovem? Aí o filho faz bobagem, você vai pagar a conta. Faz bobagem, você vai pagar a conta. Faz bobagem, vai pagar a conta. Nunca repreende, nunca corrige. Eu falei, e aqui aproveito e falar com a igreja. Está proibido o celular para Israel.
Se eu ver alguém aqui colocando o celular de exemplo para Israel, você vai ter problema comigo. E eu estou falando muito sério. Porque isso está intoxicando meu filho. E eu não estou falando dos outros não, estou falando a começar de nós, dentro de casa, né, linda? Por quê? Porque às vezes a gente sai fazer uma visita, ou porque a gente está esperando uma coisa, e aí o menino está inquieto. Aí você vai lá e dá para ver um desenho. O problema é na hora de tirar. Esse dia ele estava, não é espumando pela boca, né? Ele estava, sabe quando começa a cuspir assim, ficava de nervoso porque tirou o celular dele. Se eu não falar não para ele agora, esse comportamento vai se repetir na adolescência. E vai ser com namorada, com droga, com qualquer outra coisa. Mas já está repreendido em nome de Jesus. Ele vai aprender aquilo que Adão tinha que ter aprendido, mas não ouviu a Deus. Ou escutou, mas não deu crédito. Jesus, quando veio a esse mundo, falou: seja o vosso falar sim, sim. Tem sim e tem não. Adão, de toda árvore comerá livremente. Sim, sim, come tudo. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá. Não, não. Enquanto Adão respeitou o sim e o não, intimidade com Deus, vida maravilhosa. Quando desprezou o limite. Eu não posso tentar colocar limite no meu filho depois que ele for grande. Ele vai sofrer mais, eu também. E talvez algumas coisas sejam quase que irreversíveis. Quem está entendendo? Então ele precisa ouvir não. Eu e você precisamos ouvir não. A gente precisa entender, como filhos de Deus também vai ter não na vida. Vai ter muito sim. O sim é grandão ali, ó, quando a gente enxerga com bons olhos. O não é só uma partezinha. Mas o diabo sempre vai querer fazer a gente tocar no não, naquilo que é a nossa aliança com Deus. Fidelidade, honra. Não quebre a sua aliança com Deus. Não quebre. Tem limite. Vai até onde a Bíblia permite. Além da Bíblia, não vá. Nós estamos criando filhos, estamos gerando famílias, construindo famílias que realmente vão ser responsáveis por avivamento e não envergonhamento. Avivamento. Meus filhos e eu, minha casa, minha família, essa igreja faz, não é nem fará, já faz parte do avivamento de Deus na terra. Isso tem que ser a paixão do nosso coração. Paixão do nosso coração. A gente só voltar a fazer vigília aqui, linda. Me lembra, me cobra isso. Uma sexta por mês, só para quem quer fogo de Deus, intimidade, orar, pular, falar em língua, ser batizado, receber de Deus palavra, intimidade. Vigília é para quem ama presença de Deus. Ele diz: eu vou estar com vocês. Agora tem gente que oferece só por obrigação. Deus não. Deus disse: eu estarei com você, estarei de verdade. Eu vou estar, e eu não estou falando a boca para fora. O que eu estou falando é para valer. Eu estarei com vocês. O meu convite para vocês sentarem à mesa é de verdade. Agora, olha a importância que a Bíblia dá para a nossa mente, para a nossa alma. Como imagina em sua alma, assim ele é. Como é que a tua alma se imagina para essa semana, daqui ao fim do ano? Tem gente que já está imaginando que vai ter o pior final do ano da vida. Assim é. Assim é. Tem gente que já está imaginando ficar desempregado, ficar doente. Tem gente que já está se imaginando ser corneado. Nem casou, já encomendou chifre. Não casei ainda, mas de jeito que eu sou azarada. E na vida só falta tomar galho. Mas quando casar eu vou tomar, tenho certeza. Pelo amor de Deus. Agora, pelo amor de Deus também, não vem um cabra sem vergonha ou uma cabrita sem vergonha dizer: corneei porque ela imaginou, a culpa não é minha, é lei da semeadura, larga de ser sem vergonha. Irmão, quem está entendendo? A Bíblia está dizendo como imagina em sua alma é. Para de imaginar coisa ruim. Para de pensar bobagem. Isso aqui é um bom motivo para parar de pensar bobagem? É ou não é, gente? Boa parte do que nós vivemos é fruto do que nós pensamos, seja algo bom ou ruim. A pastora tem hora que ela fica assim: hoje ela já está melhor. Mas, irmão, eu percebia que ela estava assim, que ela vira e fala assim: para você tudo é muito fácil, né? Não, você é muito confiante, tudo vai dar certo, né? Não, e não sei o quê. Aí ela vira e fala assim: não, é que eu sou mais realista. E é bom, a gente se equilibra. Porque tem hora que eu vou mesmo, vou, irmão. Vixe. Não é, irmãos?
Vou falar para vocês, não tem uma quarta-feira que eu venho orar aqui às 5 da manhã que eu não vejo a galeria dessa igreja construída. Não tem uma quarta-feira. E eu fico doido com essa obra. Aí alguém fala, pastor, mas ainda não está enchendo para usar a galeria. Mas nós vamos começar a mexer na galeria e o povo também vai vir. Então eu fico aqui, nossa, eu fico aqui imaginando. E muita coisa que a gente está vivendo é porque a gente teve coragem de imaginar quando ninguém acreditava. Alimenta a tua mente com aquilo que glorifica a Deus. Lembra lá do Filipenses 4:8, o que é bom, o que é justo, o que é puro. Gente, o Rogerinho, eu vejo o Rogerinho, nossa Deus, arrebentando Israel. Mas o Rogerinho foi para o retiro. E mais uma vez ele sentiu saudade. Ligava, papai, ora por mim. Eu estou sentindo muita saudade de você, eu te amo, papai. Aí orava, calma, Rogerinho. Papai, obrigado, você mandou aquele áudio. Foi batizado com o Espírito Santo, está feliz da vida. Avivado. Aí daqui a pouco ele, papai, foi bênção. Mas agora ficou muito tempo livre, sabe? Aí eu fico pensando em vocês. Mas é outro, abstinência de internet. Porque o sítio onde eles estavam, praticamente não tinha sinal. Quando voltou hoje para a civilização, para a cidade de Ipatinga, funcionou a internet. A pastora agora à tarde falou, Rogério, a gente ligou alguma vez hoje, pedi para você orar por ele. Ela já deu veneno, né, sabe? Aí eu fui aquele mediador. Falei, não, linda, mas ele mandou mensagem dizendo que me ama, que está com saudade, que ainda vai ter que esperar mais um dia, que ele só chega aqui amanhã de manhã e tal. Mas não pediu oração hoje não. Não ligou chorando também não, me ligou feliz. Ô papai, tudo bem? Então, né, você viu? Ih, tá feia a coisa, hein, papai? São Paulo, Crespo foi embora, é o Rogério Senna agora. O time não vai mesmo, né, pai? Mas ó, o ônibus é 6h30, não fala glória a Deus, fica quieto. E não sei o que, e tal. Irmãos, eu falei, pastora, esse é o produto dessa geração. Eles são dependentes da conexão. Tira deles a conexão. E vou ser sincero, se nós não nos posicionarmos, vai piorar. Porque com 5G, aí vai pegar em tudo que é buraco. Irmão, em nome de Jesus, a gente precisa desintoxicar. Mês de novembro em casa não vai ter Netflix não. Mês de novembro sem Netflix. E vamos restringir tempo de rede social. Vamos diminuir. E eu creio que muita gente vai entrar nesse propósito de consagração aí. É pecado, pastor? Não, tempo de lazer é saudável. Rede social, a gente usa, estou pregando aqui através de rede social. Mas cuidado que isso aí começa a te dominar. Você começa a não conseguir ficar sem isso. O que está preenchendo sua mente? O que está preenchendo sua imaginação? É assim que você vai ser. Os meus filhos serão grandes ganhadores de almas. Serão avivalistas, profetas de Deus nessa geração. Pastor, ainda bem que seu filho está crescendo na igreja. Irmão, não importa onde está teu filho, começa a profetizar. Imagina, meus filhos vão viver os sonhos, projetos e propósitos de Deus para a vida deles. Tem família em crise por causa de pensamento mal compartilhado, mal expressado ou até por julgar. O homem está pensando uma coisa, mas não fala para a mulher. Aí ele começa a tratá-la diferente. A mulher está pensando uma coisa, mas não fala para o marido. Os dois estão pensando uma coisa do outro, mas não conseguem expressar direito, expressa mal. Irmão, é outra coisa que eu e o pastor, a gente conversa muito sobre isso. A gente ministra casais, famílias, comunicação. Como que a comunicação é uma chave importante no casamento, na família, na constituição da família em geral. Quantas famílias estão ruindo, sendo destruídas, porque quem está falando acha que o outro está lendo o que está no pensamento. Aí fala só metade, a outra metade está aqui. E a gente cobra o outro de ser responsável por ter entendido tudo que a gente falou. Comece a observar se você está sendo claro o bastante. Eu estava falando com o Zé Paulo sobre algumas coisas da igreja. Falei, Zé, tem uma parte aí, tem um pessoal que precisa organizar tal. Eu falei, mas talvez eu não tenha sido tão claro com eles quanto ao que eu espero deles nisso. Hoje, graças a Deus, eu tenho essa consciência. Há um tempo atrás eu não tinha. A pessoa tem que... Eu falei para ela, ô irmão, você tem que cuidar da porta. Pronto, aí na minha cabeça tá. Ele vai pintar a porta, ele vai ver se o adesivo lá, aquele adesivo está horrível lá da porta do Insufilme, está rasgado. Ele vai ver se precisa não sei o quê. Mas eu não falei tudo isso, está na minha cabeça. Eu falei para ele cuidar da porta. E ele está lá cuidando da porta. Eita! Irmãos, aí na cabeça da pessoa que ouviu, tá assim, ó. Eu só preciso olhar quem entra e quem sai da igreja. Só isso. Mas na minha cabeça, eu falei para a pessoa cuidar de tudo da porta. Quem está entendendo? Aí eu vou vendo que o adesivo está ruim lá. E aquilo vai me irritando. Vai irritando. Aí começo a brigar.
por algo que eu não comuniquei. Aí eu imagino que a pessoa não quer fazer por má vontade, e na verdade a pessoa nem sabe o que é para fazer. Quem está entendendo? Tem família sendo destruída por causa dessa ansiedade que atrapalha até de compartilhar, de comunicar bem. Por causa da ansiedade, a gente não comunica por completo, a gente fala pela metade, a gente corta as coisas por causa da ansiedade. Nós precisamos desarmar a ansiedade e nos comunicar melhor, amém? Para a gente terminar, Provérbios 12. Provérbios 12. Eu vou ler em duas versões, primeiro na Almeida Revista e Corrigida, depois eu vou ler na versão A Mensagem. Provérbios capítulo 12, tira um pouquinho do médio, põe um pouquinho de grave para mim, por favor. Provérbios 12, verso 25 diz assim, ó. Eu falei revista corrigida, não, revista e atualizada, perdão. Põe para mim revista e atualizada aí no telão, por favor, que fica melhor. E depois leia na mensagem. Ó, a ansiedade no coração, na revista corrigida vai dizer solicitude. Mesma coisa, mas é só para a gente ficar com a palavra específica em si. A ansiedade no coração do homem faz o quê? Abate. Mas a boa palavra faz o quê? O alegra. A ansiedade deixa a gente abatido, mas quando chega a boa palavra é como as águas, como nós falamos hoje aqui, vai fazer você brotar e dar fruto de novo. Olha na versão A Mensagem. A preocupação e a ansiedade deprimem. Como já falei hoje aqui, muitas pessoas entraram no estado de depressão, mas antes tiveram crises de ansiedade e não souberam como lidar, não tiveram assistência, não conseguiram. A preocupação e a ansiedade deprimem, mas uma palavra de apoio traz ânimo. Ouça a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Põe a terceira lição aí para mim, por favor. Seja mais íntimo de Deus. Aproxime-se, intensifique a sua o quê? Intimidade, e fortaleça a sua. Pensa comigo, quando eu estava escrevendo essa mensagem, Deus me fez pensar em Davi. Mas sabe o que Deus falou comigo? Davi, enquanto ele estava apacentando o rebanho dos seus pais, e era um esquecido no meio do pasto, ele compunha salmos, ele ouvia Deus, falava com Deus e escrevia. Ele intensificava dia após dia a sua intimidade, ele procurava se aproximar de Deus, ele fortalecia a sua comunhão, até o dia em que ele foi chamado para ser ungido. Foi ungido, mas não reinou na sequência, esperou. Davi também viveu Shemitás, 7 anos para ele assumir primeiro o reinado, mais 7 para assumir o reino todo. Ciclos completos. A ansiedade nos impede de viver ciclos completos. Seja íntimo de Deus. Seja cada dia mais íntimo. Se fortaleça através da intimidade. Se achegue a Deus. Encare seus desafios confiando em Deus. Era assim que Davi encarava. Fortaleça com a boa palavra o seu ânimo, seu coração, a sua mente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai te guardar. E as promessas de Deus vão se cumprir. Só quem crê diz...